Minha mãe tem até escola fundamental, sempre empreendeu, mas nunca teve um trabalho ali que fosse a minha mãe uma empreendedora, nos moldes de hoje, talvez. Mas, cara, ela tinha que fazer as coisas acontecerem naquele momento ali para realmente fazer a renda girar em casa e sustentar a família. Sou de Minas Gerais, uma cidade chamada Formiga, onde tem muito doce. Então, já tem uma relação muito forte com doce desde lá. O meu pai, ele sempre trabalhou com tecnologia, implementando soluções e assim por diante. Teve uma época que ele, cara, eu via meu pai uma vez por dia e ele viajava 30 dias por mês. Caraca. Ou seja, não via meu pai. Ele falou, cara, eu acho que tem que, né, mudar um pouco desse negócio aí, senão a família não vai sustentar, não. Aí o pai, nessa época que trabalhava com tecnologia, virou professor de história, e sabemos que o Brasil, né, os professores, infelizmente, não são Valorizados da forma que deveriam ser. ou não são os heróis como eles deveriam ser os heróis, assim por diante. Então a gente teve sempre uma vida muito, muito simples, cara. Mas meu pai teve sempre essa cabeça de... Eu lembro que quando a gente morou em Rio Claro, São Paulo, ele dava aula de história e ele queria empreender tendo um lava-jato a seco. E lá em 2015 já tinha essa cabeça de disruptar o modelo de lava-jato tradicional, que gasta-se água, e o lava-jato a seco você tem um negócio mais ecológico. Então, cara, meu pai tinha ali uma cabeça de empreendedor, só que talvez ele não tinha a sorte barra oportunidade. A gente vai falar um pouquinho mais, acho que sobre esse tema de sorte, o que é oportunidade, o que é sorte, um pouquinho de tudo. E ele falava, cara, eu preciso mudar esse modelo, porque as pessoas, eu acho que tendem a olhar para o modelo tradicional das coisas e tendem a olhar para a questão da sustentabilidade, que hoje é dificilmente você falar sobre um cargo de CEO sem falar do tema de ESG. E como que eu faço para isso acontecer de forma mais sustentável possível e gerar valor na ponta pro meu negócio? Cara, meu pai era professor de história e tinha uma cabeça de empreendedor. Talvez ele só não tinha a oportunidade barra sorte de empreender esse negócio lá atrás. Então, assim, se eu for lá de novo numa ótica de histórico familiar, talvez eu não tinha tanto impacto de um pai e de uma mãe em relação a se tornar empreendedor. Eu lembro que era muito isso. A gente tem os famosos vieses, né? E a gente fala viés como se fosse falar de qualquer outra coisa, né? No final do dia, o que é um viés, né? É um erro sistemático. Que ele acontece porque ele virou uma cultura na nossa cabeça e alguém ensinou aquilo, encaixou na nossa memória, e é aquilo que eu vou fazer e eu vou errar sempre através desse viés sistemático. E o viés do meu pai era assim, cara. Meu pai teve uma época, também pregressa do meu avô, que ele falava que o trabalho para os meus avós e meu pai significava dedicação. E é engraçado, quando eu comecei a fazer algumas palestras sobre o tema de empregabilidade, comecei a usar ChatGPT, Gemini, para entender, viu? O que significa emprego para a geração Baby Boomer? O que significa emprego para a geração Silent? Foi antes da Baby Boomer. O que significa emprego para a geração Z? E é engraçado que para cada geração, no viés do ChatGPT e de um Gemini da vida, ele falava que uma coisa era dedicação, outra coisa era utilidade, a outra digital. Cara, para cada geração, empreendedorismo significa uma coisa, né? E eu lembro que meu pai significava muito nesse negócio de dedicação, né? E aí meu pai sempre falava, meu, você tem que ser advogado, você tem que ser médico, porque na cabeça deles são pessoas que se dedicam. Porque, pô, você faz direito, você tem que se dedicar a ler livro, a ler muita coisa e passar depois numa prova do OAB. Médico, cara, uma disciplina que nunca para de estudar. Então, a dedicação da disciplina de ser um médico, a dedicação de uma disciplina de ser advogado, era o que virava muito na cabeça dele, que era o que eu tinha que ser. E hoje, talvez para a geração alfa, acima de 2010, se a gente faz essa mesma pergunta para uma geração, talvez os pais e mães não saibam nem responder o que é um trabalho do futuro. O que é ser um empreendedor. Por isso que eu falo, o que é ser empreendedor, né? Aí tem evidências, né, para não ficar uma conversa tão vaga. O Institute for the Future é uma entidade global de designers, antropólogos, psicólogos, tem vários perfis ali de profissionais. Ele já tem um estudo falando sobre, até 2030, mais de 85% dos trabalhos não tem nem nome. Então, se o trabalho não tem nem nome, o que é empreendedor? O que é empreendedora? O que eu quero dizer no final do dia?
a gente tem na cabeça o que é empreendedor, né? É uma pessoa que usa uma gravata, um terno, talvez, o viés da cabeça das pessoas, né? É o estereótipo que as pessoas criam, né, do Famoso empreendedor. estereótipo. Você falou a palavra certa. O famoso estereótipo é o cara que tem muito dinheiro, mal sabe... Todo mundo vê as pingas que a gente toma. Mas os tomos que a gente cai, não. Não, pô, esse cara tem dinheiro, às vezes o cara tá com antecipação, ele tá devendo dinheiro. É um cara que tá pagando funcionário, mas não sobra nada no caixa. Então, cara, no final do dia, eu acho que, de novo, né? O ser empreendedor hoje com o ser empreendedor do futuro não tem nada a ver, eu acho que com uma coisa com a outra, cenas do próximo capítulo.